Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con Ecosistema por 25, hablando con los líderes de la industria digital, no Iberoamérica. Y primero, mi amigo, sabe que primeiro, sempre eu falo que você é um dos pilares da digital commerce, não somente no Brasil, sino fora do Brasil. Mas você imaginava primeiro que a gente ia falar de 25 anos? Quando tudo começou? Nossa, a gente tá velho, hein? Mas você tá perfeito, eu já perdi meu cabelo. Parece que não? Foi ontem, Tem né? tudo color gris. Não, mas é incrível, né? Como passou o tempo e ao mesmo tempo tanta coisa, né? Como tudo mudou. Dá muito orgulho de ter participado disso. Eu acho que nós somos privilegiados, né? Eu acho que a gente teve a nossa arrancada profissional em uma era que teve tanta transformação, continua tendo tanta transformação, e isso certamente... A gente criou história, não? Isso certamente fez com que a gente se desafiasse o tempo todo, aprendesse muito e construísse muita coisa, né? Poxa vida, olhando para esses 25 anos, quanta coisa a gente ajudou a construir, quanta coisa a gente viu sendo construída, né? E a gente mantém vigência ainda, não? Mas primeiro, como começou o Flávio Digital? Não? Qual foi suas origens? Eu sempre falo que eu comecei com uma Sinclair Spectrum 32K, que era de um amigo da primária, não? Eu estava tentando lembrar que acho que o primeiro contato que eu tive com qualquer coisa digital, acho que foi na faculdade. Linha de tempo, quando foi isso? Há mais ou menos uns 30 anos, né? E que faculdade? Uma faculdade de engenharia, engenharia de produção. E Onde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tá. E eu tive FEI. FEI. E eu tinha aula de computação. E tinha que fazer uma aula de programação, era programação em Turbo Pascal. Tá, Pascal. Isso que, para que a gente tome isso, está o código de Hammurabi, não, mais ou menos será o mesmo, não? A linguagem muito rústico. Acho que foi meu primeiro contato que eu lembro. Assim. E depois como chegou o Flávio Piloto? Qual foi? Foi uma escuderia karting ou você já começou uma escuderia Fórmula 2 ou Fórmula 1? Eu acho que eu já comecei numa escuderia, dá para dizer que era uma Fórmula 1, mas ainda não era no varejo, né, onde eu acabei fazendo escola, era na indústria. Eu comecei um programa de estágio na Philips Consumer Electronics, uma empresa holandesa, que era muito forte no Brasil na época, com várias das suas divisões, e eu ingressei na divisão de Consumer Electronics. E aí eu dei muita sorte, sabe, Marcos, porque o meu estágio começou dentro de uma área comercial que chamava canais especiais. E essa área, ela abraçava todos os canais que não era o principal canal da empresa, que era vender para grandes redes. Então, venda para funcionário, venda de informática, consórcio, tudo que era diferente caía lá. E o que aconteceu? Estava nascendo o e-commerce naquela época e eles penduraram... de tempo? 98 para 99. A primeira borbulha. E eles penduraram o e-commerce nessa área. Então eu estava na Philips e o e-commerce caiu para eu cuidar da Philips, né? Não que a Quantas pessoas eram nessa área? Lembra? Não, era 5 ou 6 pessoas. O Quijote e Sancho Panza. Sim, mas eu que cuidava, mas assim, 5 ou 6 pessoas para cuidar de todos os canais de vendas especiais que o e-commerce era zero nada, né? Então só eu olhava o e-commerce, para ser sincero, porque era um negócio que não vendia nada e dava um montão de trabalho. E foi meu primeiro contato. E depois como foi o roteiro? Como eu sempre fui muito fuçado, a gente fala em português, né? Muito inquieto de buscar coisas novas, de estar inconformado com como as coisas estão e entender que dá para fazer sempre melhor. Eu fui estudar como que a Philips poderia ser o melhor parceiro daquelas empresas de e-commerce. E aí a gente começou a criar projetos de apoio para a venda daqueles parceiros, que começou muito basicamente com
ficha técnica de produto diferenciada, imagem de produto, mas depois foi evoluindo com os elementos mais tecnológicos para fazer demonstração em 3D, fazer assistente virtual dentro das lojas de e-commerce. No 99, 2000, não? Isso, assim, nós fomos os pioneiros aqui no Brasil de trazer tecnologias, entre outras tecnologias de fora, que a Philips fazia as a service. A gente nem sabia desses nomes, né? Mas a gente fazia as a service. Então, desde o lead generation até a parte de apoio na conversão, com instrumentos de visualização de produto em 3D, chat virtual com promotor online que a Philips disponibilizava no ponto de venda virtual. Tudo isso a gente bolou dentro da Philips e isso fez com que a Philips fosse o maior fornecedor de todos os e-commerce. Então, eu lembro que eu tinha 30% de market share na Americanas.com nos primeiros anos, né? E aí começou, os varejistas começaram a me convidar para trabalhar para eles, né? E aí depois de 7 anos na Philips, já que eu já estava trabalhando na América Latina, sendo gerente de todas as operações de business e CRM para a Philips na América Latina inteira, o Fred Trajano, do Magalu, me chamou para tocar o e-commerce do Magalu. E aí eu pulei para o outro lado do balcão. Foi a minha primeira experiência como varejista, né? Muito boa escuderia, não? Sim, poxa vida, uns craques, né? A Luísa Helena, o Fred, foram pessoas que fizeram muita diferença na minha vida profissional, me deram uma oportunidade, me deram uma oportunidade incrível. A gente fez um trabalho muito bom lá e o trabalho que a gente fez lá me credenciou para ser convidado para começar o e-commerce do Walmart, que foi o primeiro e-commerce que eu ajudei a construir do zero, né? Não tinha nada, tinha uma folha em branco de papel e a gente construiu um negócio que em menos de 5 anos atingiu $1 bilhão de venda, mais de 1.500 pessoas, ganhou todos os prêmios que você pode imaginar. Eu lembro. E no início da história do Walmart também houve uma coincidência que foi o início da história da Vtex, né? Porque o primeiro parceiro que a gente teve lá no Walmart de tecnologia foi a E-Plataforma, que era uma empresa predecessora da Vtex, e no meio do caminho nasceu a Vtex com o Walmart sendo o seu principal cliente, e aí ver o que aconteceu nesses últimos 25 anos também foi muito bacana. Meu amigo, você sabe que o Gênesis de um Futuro Digital, o livro vivo, é uma homenagem que a gente faz a os Ayrton Senna do Digital Commerce. E hoje, oficialmente, estou nombrando a você Ayrton Senna do Digital Commerce. Obrigado, você é muito gentil. E tem dois, porque você também é o Ayrton Senna da Vtex, não? Ou seja, tem poucas pessoas que têm os dois capacetes. Eu estou viajando por todo o mundo. Vem, coloca assim vamos a hacer. Seguimos com o... Obrigado. Que é parte de esta homenagem às pessoas que fizeram acontecer o que a gente é agora, não? Mas nesta linha de tempo que a gente tem, você tem que elegir 3 momentos. A gente fala de os momentos que são aceleradores do ecossistema, né? Quais são para vocês os 3 momentos nestes 25 anos que são mais os momentos que você diz mudou tudo e sacou a pandemia? A pandemia não foi da indústria, não nasceu da indústria, foi fora. A gente teve que montar essa onda. Mas quais seriam para você os 3 momentos mais importantes? Eu acho que um primeiro momento, ele certamente foi o avanço da banda larga, logo seguido pela mobilidade, né? Pela questão dos mobile phones, dos smartphones, né? A ubiquidade que traz isso, ou a ubiquidade e a plataforma que criou para desenvolver outros negócios dentro da mobile? Eu acho que como isso se inseriu na vida das pessoas e como passou a ser parte de um hábito, e obviamente foi criada uma arquitetura, uma estrutura, motores por trás que aproveitaram desse hábito para fazer a vida das pessoas mais fácil. Mas certamente a mobilidade que o smartphone deu para as pessoas, o nível de conveniência, de agilidade, de produtividade que isso proporcionou, certamente para mim foi um grande marcador desse início de game changer de tudo. Sem dúvida. Foi. Você lembra que isso seria o lançamento do iPhone 4 2007, que se coloca na linha de tempo? Sim, eu acho que sim. Sim. Certamente esse foi um primeiro marco. Eu acho que dá para a gente colocar especificamente, talvez para o digital nem tanto, mas para o e-commerce. Certamente eu acho que a questão do marketplace foi um marco muito importante. Os primeiros marketplaces, os pure player, ou quando os varejistas e marcas começaram a
incorporar via sourcing, via marketplace e sellers. Eu acho que quando você... Porque essa maturidade vindo depois. Eu acho que quando os marketplaces nasceram fora do ecossistema dos varejistas, ainda havia uma grande informalidade e uma grande desconfiança. Quando isso começou a ganhar um ar mais branded, né, de credibilidade, as pessoas viram que, puxa, eles podiam comprar qualquer coisa de uma maneira muito fácil e houve uma explosão de sortimento, né, de portfólio. Você via empresas saindo de 1.000, 2.000 SKUs para 500 mil, para 1 milhão, de uma hora para outra. As duas dimensões. A dimensão de o varejista vendendo marketplaces, o marca vendendo marketplaces, e a dimensão de o varejista fazendo sourcing, profundizando e ampliando categoria via marketplaces. Que era uma evolução da venda em verde, não? Porque não era novo para o varejista. Claro, e não deixa de ser, forma, e não deixa de ser um instrumento de acesso para que outros pequenos comerciantes ou pequenas marcas que tinham muita dificuldade de aproveitar o canal digital encontrassem o caminho para gerar liquidez para os seus estoques, né? E surfar essa onda que começou a fazer parte da vida das pessoas. Então, eu acho que o Marketplace proporcionou, por um lado, para as marcas a fazerem uma expansão de portfólio brutal, sem precisar inchar estoque, né, com um nível de eficiência muito grande, e propiciou para os sellers, né, sejam eles marcas, ou pequenos varejistas, ou distribuidores, a ter um canal até um canal de acesso para uma máquina de aquisição de cliente que já estava feita, e para os consumidores também trouxe uma vantagem muito grande, porque você passou a ter um acesso a uma diversidade de produtos através de uma loja que você confia, né? Se você tiver algum problema, ele resolve para você. Então, é aquele tipo de coisa que é win-win-win, e a gente sabe como quando acontece isso, explode, né? Então, eu acho que na minha visão, eu tenho uma carreira digital muito focada em e-commerce, então eu sei que tem talvez outras coisas que numa janela digital maior foram mais importantes, mas acho que para o e-commerce, o marketplace, eu colocaria entre os meus 3 momentos. E não sei se você concorda também que isso foi a evolução. O marketplace trouxe o primeiro grande hit do comércio colaborativo, não? Porque aí começou as pessoas, a pandemia ajudou muito ao desenvolvimento, para a pessoa, o ecossistema a fornecer logística, fornecer modelo de aquisição de clientes para terceiros, não? E você tinha seu SKU, lo tenía en distintos puntos de adquisición de clientes. Y eso trajo un modelo B2B, B2B2C, B2B2B, que es un modelo colaborativo que o retail não estava muito acostumado a ser colaborativo. Sim, sim, é verdade. Era um cambio de mindset grande. Qual seria o terceiro momento para você? Eu acho que o terceiro a gente está vivendo agora, né? É nessa era dos dados e, consequentemente, com a expansão e com a maturidade dessa área de dados, a possibilidade de uma inteligência artificial fazer uso desses dados. Então, eu sei que são duas ondas separadas, mas eu acho que uma não existe, uma não existe sem a outra, né? E eu vejo que essa questão dos dados é uma grande revolução, né? E quem sabe trabalhar com isso tem uma performance completamente diferente de quem renega a importância dos dados, né? Na questão de você conhecer os seus clientes, de você gerenciar o seu negócio, de você dar prioridade porque é a prioridade, de você conseguir saber double down em ações que estão gerando resultado, enfim, toda a dinâmica que se dá dentro de um negócio digital, que o negócio digital é um negócio extremamente dinâmico, né? Não é um negócio que como no passado, que era relativamente mais fácil, quando você dominava um processo, né, entradas e saídas, você tinha relativamente uma situação estável. Hoje, no mundo de hoje, é uma dinâmica incrível. Então, você tem os seus clientes mudando o tempo todo, os seus fornecedores mudando, novas tecnologias chegando. Se você não tem uma boa estrutura de dados, um bom sistema gerencial para esses dados e uma cultura de test and learn, de experimentação, de adaptação, você não tem uma empresa que vai ter sucesso, que vai se perpetuar, que vai estar gerando continuamente valor para o seu negócio em direção ao seu propósito, né? Então eu acho que essa questão, toda essa dimensão dos dados, e agora vai ser muito
potencializada e catalisada pelas inteligências artificiais, que em cima desses dados podem fazer muitas coisas que hoje estavam limitadas, até hoje estavam limitadas por seres humanos, eu acho que essa é a nova onda que já começou a causar um grande impulsionamento, mas eu acho que está só no início e eu acho que agora vai explodir. Sim, a gente fala muito no livro de os movimentos tectônicos que tem a distintos momentos, ¿no? Porque uno começou com os dados, depois aí vem a inteligência artificial que junta e faz gran modificação de todo o ecossistema, não? Mas os dados para você começou quando? Na linha de tempo? Foi com o Google Analytics, que a gente tinha... Lembra que o Google Analytics foi um momento que... Porque tinha Omniture, lembra que estava Omniture, mas não era... a gente não tinha acesso, tipo, fácil acesso a isso, tem um custo muito alto e tinha que ter muito conhecimento. O Google Analytics democratizou e criou uma mentalidade data-driven, se queremos, o princípio do data-driven, não? Porque começou digital e depois impactou sobre eu acho que essa dimensão dos dados começou para e passo com o digital. Eu acho que uma das vantagens do digital sobre o analógico, vamos dizer assim, é justamente ele proporcionar uma mensuração muito mais rápida e muito mais precisa, né? E uma capacidade de execução. Exato. Então eu acho que desde sempre o digital já nasceu com essa dimensão de dados com uma certa importância. E obviamente aí o Google Analytics, os dashboards, depois que foram se modernizando, que foram chegando de outras dimensões de negócio, os BIs, né, foram trazendo cada vez mais materialidade para isso. Mas eu acho que depois que a gente começou a ganhar mais mobilidade de fazer ações de personalização, de poder fazer modificações real-time em cima desses dados, né, num primeiro momento mais manuais, e depois, num segundo momento, modificações mais automáticas, né, que com base na leitura de dados faziam uma determinada configuração de página, uma determinada configuração de A/B testing. Eu acho que essa questão dos dados, no primeiro momento, legal, eu tenho acesso aos dados, eu vou manualmente analisar, eu vou tomar uma decisão e eu vou implementar alguma coisa. Depois, bom, agora os dados já estão ligados a uma máquina de decisão que, com uma certa limitação, toma algumas decisões ou gera alguns alertas, mas já... E agora a gente está numa fase em que o humano já não tem que botar a mão, praticamente, né? Porque essa questão dos dados já está conectado com tudo. O fluxo, não? A gente fala muito de DORO, de Direct Organic Recurrent Ordering, cria o cluster, cria a regra e vai modificando o cluster com não quase automático, pero com uma hiperpersonalização que vai generando um conceito que eu queria fechar, porque a gente fala de dados, a gente fala de inteligência artificial, e depois está o conceito de petrodato, não? Que a gente, hoje, o varejista, marca, se quer ser rentável e sustentável no tempo, tem que generar um ecossistema que comece a monetizar, monetizar o SKU, monetizar o cliente e monetizar o metro quadrado, não? Essa capilaridade que tem, essa estrutura de já seja própria ou que tem uma distribuição quando é direct to consumer ou B2B, que aproveita essa cadeia de valor ao consumidor final para, através de o digital, impactar e generar mais valor. O que opina sobre isso? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma fronteira que a gente já está começando a ver agora com retail media, que é um termo que está sendo muito usado agora, mas que já existe há bastante tempo, só que nesse momento, com todo o avanço de tecnologia e com a arrancada que a pandemia proporcionou no digital, está fazendo com que ganhe cada vez mais importância, né? Então você vê, a gente sabe, a gente que vem desse mercado, a gente sabe que uma taxa de conversão de um e-commerce aqui no Brasil gira em torno de 2%, ou entre 1% e 3%, né? Uma taxa de conversão de uma loja física gera em torno de 15% a 20%. Então, quer seja na propriedade digital, quer seja na propriedade física, o varejista, de uma visão puramente de monetização, ele está monetizando uma pequena minoria do que ele gera de eyeballs ou de que ele gera de tráfego lá, e que é um tráfego muito caro para ele levar para lá. Então, se ele tem condição de
monetizar os 99% do e-commerce e os 80% da loja que não compram, claramente ele vai buscar isso, e uma maneira de uma forma inteligente, com relevância, você impactar esse cliente ali naquele momento com mensagens que interessam a outras pessoas, outras marcas, né? Que hoje estão gastando um dinheiro cada vez maior nos grandes veículos de mídia, talvez não com tanta eficiência quanto eles possam ter se eles pegarem aquele cliente naquele momento, com aquela... enfim... O retail media e o cookieless vai mudar totalmente o modelo de atribuições que a gente tem, não? Mas essa é uma das razões, todos que estão escutando vocês agora, essa é uma das razões por que meu amigo Flávio é o Ayrton Senna da Digital Commerce e da Vitex, porque tem conhecimento, esse nível de profissionalização, de conhecimento que tem que ter um gestor de canais digitais. E uma coisa que a gente fala muito nestas bate-papos que a gente está tendo com os líderes da indústria é que online tem um conceito que é online tem que impactar no offline se você quer ser sustentável e rentável no tempo, não? E isso é o melhor ganho que tu tem com o digital, é que agora tem capacidade, tem volume para impactar nos processos offline também, né? Por essa relevância que tem nos canais digitais, nos hábitos do consumo desse novo consumidor. A gente fala muito de darwinismo digital, essa adaptação ao novo consumidor. Sim, não, eu acho que eu sempre fui um advogado disso desde sempre, mas lá atrás o efeito era menor e era mais difícil de medir, né? Hoje o efeito é muito maior, quase que todo mundo já sabe disso pelo seu próprio hábito, e também já existem instrumentos que permitem a mensuração disso de uma maneira muito mais precisa, então os dados são jogados na cara das pessoas e não tem mais como negar, né? Mas eu tenho para mim que isso sempre foi algo, sempre o valor isolado que o e-commerce gerava no P&L de uma marca nunca era o valor total que ele tinha para aquela operação, né? Porque ele sempre teve esse efeito em marca, em tráfego na loja física, em uma série de questões, em preferência de marca, né? Em relacionamento com o cliente, que são coisas difíceis de medir, né? Graças a Deus, nesses tempos, hoje isso está tudo muito mais claro, né? E hoje uma marca que não está online, com uma boa presença, é uma marca praticamente morta. Se não está morta ainda, vai morrer em algum momento, né? Porque a vida de todo mundo passa 70%, 80% do tempo por impactos digitais, né? E para fechar, meu amigo, se você tem que encontrar uma frase que defina estes 25 anos de roteiro que você tem de quilometragem, não? Que frase que sai do coração, do estômago, não? Das entranhas, qual seria a frase que você encontra? Eu acho que eu tenho para mim que nós todos temos que ser eternos inconformados, sabe? Eu acho que se você se coloca numa posição de ser um inconformado, no bom sentido, um inconformado como as coisas são, você sempre vai estar buscando fazer o dia de amanhã ser melhor que o dia de hoje, né? O processo que você faz hoje ser melhor do que o de amanhã ser melhor do que o processo que você faz hoje. Então, eu sempre busquei ser eu mesmo um inconformado, e eu sempre busquei incentivar que os exércitos que estavam ali sob a minha liderança, sob o meu comando em determinado tempo, fossem exércitos de inconformados. As pessoas que trabalharam comigo sabem disso. Eu acho que essa acho que é uma frase, seja um inconformado e pense que você sempre pode fazer melhor no dia seguinte. Acho que isso é uma coisa que define um pouco do que é essa gênese digital, porque o digital, no final das contas, permite com que a gente faça coisas de uma maneira melhor, que a gente faça de uma maneira mais eficiente, com uma experiência melhor, com um custo menor, com novos modelos de negócio. Eu acho que essa é a beleza da inovação, né? A inovação, para mim, serve para essas três frentes, né? Ou ela vem para ajudar a melhorar a experiência do cliente, o que vai gerar, normalmente, novas receitas. Ela vem para reduzir custos e ganho de eficiência ou produtividade. E ela vem para possibilitar novos modelos de negócio que até então não eram possíveis. E quando você une essas três dimensões de uma vez, você tem a disrupção, né? Então, se você pensar nas grandes disrupções que a gente conhece, elas uniram essas três dimensões. Então, tem a capacidade
executar, ¿no? Sim, sim. Isso é o mais importante. A execução é o mais importante de tudo. Claro, claro. A capacidade de fazer, a vontade de fazer junto, de saber que você depende das pessoas para fazer. Então, acho que isso também é uma outra coisa que marcou muito, sabe, Marcos, a minha carreira. As pessoas olham muito para a carreira que eu construí, e eu sou extremamente grato. Eu tenho certeza que eu só cheguei aqui porque eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho, sabe, e que eu tive sorte de estar com essas pessoas, e que eu soube ser humilde, que eu soube ser colaborativo com elas, que eu soube ficar quieto quando elas falavam coisa certa, que eu soube influenciar quando eu achava que podia, mas eu tenho certeza absoluta que muita gente às vezes negligencia isso, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso é o fator mais importante que me fez chegar onde eu cheguei. Né? Detrás do consumidor, detrás da demanda estão pessoas, e detrás da oferta também há pessoas que atendem a esse consumidor. E gostei muito do conceito eu sempre falo lembra de Mario Kart, do Fantasminha, não? Que a gente tem que melhorar, e a gente ter a possibilidade de jogar contra a melhor corrida de você, não? Esse é melhorar a uno mesmo, está sempre essa concorrência com uno mesmo. Bom, meu amigo, obrigado obrigado você estes 25 pela homenagem. Não, e a gente vai estar, eu acho que nos próximos 25 anos, a gente é a primeira geração, como fala minha filha, ela fala que quando a mãe é abogada, o tio é engenheiro, o pai é comercionista, não? A gente é a primeira geração de comercionista, e a gente está formando a próxima geração que vai a seguir sustentando este crescimento do ecossistema nos próximos 25. Sem dúvida. Obrigado, amigo. Obrigado você. E seguimos com mais ecosistema por 25, com os líderes de nossa indústria, como Flávio, esses líderes que permitiram a gente estar aqui e que colocaram a Latinoamérica, a Iberoamérica, em um grado de maturidade que não tem nada que envidiar com outros países de Europa e de Norteamérica. Seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.